Olá, queridos! Me chamo Daniele Nunes e o tema desse canal é simples assim. Então, se inscreva nesse canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo. Esse canal é para mostrar para vocês que sempre há uma solução em nossas vidas. Sempre há uma solução para sair de um caos. E aqui nós vamos ver inúmeras pessoas que estarão sendo desafiados a compartilhar uma solução de suas vidas, um conhecimento, algo que aconteceu. Então vem com a gente, fique ligadinho e segue nessa história. Para começar, tem que começar mesmo comigo, né? Eu quero compartilhar um pouco como foi o início da minha nova vida. Eu venho de uma família, né, de pais separados. E durante a minha infância, minha adolescência, minha juventude, muitas coisas aconteceram que trouxeram algum nível de trauma na minha vida. Eu fui criada à base de padrões modernos, né? Para ser uma mulher independente, para ser uma mulher dona do meu próprio nariz, para que eu não dependesse de homens, né? Homens, tivesse muitas experiências, seja lá, né, na minha vida sexual. Então eu vi que no decorrer da minha trajetória, né, comparando com hoje, os padrões e os valores e os princípios que eu fui inserida não eram os padrões e princípios que uma família íntegra precisaria ter. Eu falo isso não denigrindo a imagem dos meus pais, mas hoje entendendo e compreendendo que tudo que eles me ensinaram, para eles estavam fazendo certo. Mas na verdade não estavam. Isso vem de uma cadeia de erros e no decorrer de outros vídeos eu vou estar explicando, né, essa área a qual eu me especializei para poder ajudar pessoas e explicar todos os traumas que eu vivi e quais foram as soluções. E o que hoje, qual é a mensagem que eu quero trazer para você? Que ao meio de um caos que você possa estar vivendo, se você tomar a decisão correta, há uma grande possibilidade de você construir uma nova história na sua vida. E tudo também, querido, tem um tempo certo, um momento certo para as coisas acontecerem. Tudo que eu não queria na minha vida era me casar, porque casar me remetia sempre aos meus pais e o que aconteceu com eles, e jamais eu queria passar pelas mesmas coisas que meus pais haviam passado. Muitas brigas, muitas discussões. Então, tanto meu pai como a minha mãe, né, me educaram de uma forma para eu ser dependente, para eu não depender de homem, para que eu fosse dona do meu próprio nariz. Não me ensinaram valores, né? Minha mãe, por ter passado por alguns traumas na vida dela, então o que ela não queria que eu vivesse os mesmos traumas que ela havia vivido, as mesmas decepções amorosas, né? As mesmas complicações. Então, em cima da dor dela, ela criou uma forma para educar os seus filhos, para que os seus filhos não vivessem ou não passassem pelas mesmas coisas que ela havia passado. Assim, nós não somos pais. Nós sempre queríamos, né, construir novas ferramentas para que nossos filhos não passem pelas mesmas decepções que talvez nós tenhamos passado um tempo atrás. Então eu fiz tudo errado, né? Então eu seguindo esses padrões ao qual eles haviam me ensinado, eu namorei, e quando eu resolvi morar junto, eu fui morar junto. Eu não quis noivar e muito menos casar, porque tudo que me remetia a casamento, a cerimônia religiosa em si, já me dava um pânico. E eu vinha já, além do trauma da separação, na minha juventude eu sofri um abuso sexual. Então eu já vinha de vários traumas, né? E fora outros abusos emocionais, isso que nós vamos conversar no decorrer de outros vídeos também, assim que houver oportunidade do assunto. Então eu já vinha de inúmeros traumas
e muitas dores no meu subconsciente. Então, tudo que me remetia essa palavra casamento, uma união, eu já tinha um verdadeiro pânico. Então, eu já ia para um relacionamento já pensando na separação, nunca pensando que algo poderia ser algo duradouro, enfim. E o meu único medo era cair na estatística. De quê? De passar por um processo de traição, a qual eu vi inúmeras vezes meu pai cometendo, não só com a minha mãe, mas com todas as namoradas que ele teve. Então eu não queria de jeito nenhum passar por isso. E aí aconteceu, né? Eu conheci uma pessoa, conheci meu atual marido, nós namoramos por um tempo e resolvemos morar junto. E minha conversa com ele era a seguinte forma: eu falava, Adnan, olha, o dia que você parar de gostar de mim e não me quiser mais, vamos separar, mas não precisa trair. E um belo dia eu descobri, eu falava para ele assim também da seguinte forma: eu posso estar vivendo a melhor fase da minha vida, mas se eu descobrir uma traição, eu me separo na hora. E foi mais ou menos isso que aconteceu. Durante 4 anos que nós estávamos já morando juntos, né? Já estávamos em um relacionamento. Eu descobri uma traição a qual ele havia me traído. E para mim realmente foi uma decepção muito grande, porque sempre fomos amigos, sempre fomos parceiros. E não tinha por que ele me trair. Mas enfim, ele resolveu trair. Nós já tínhamos uma filha, ele já tinha um filho, ele já vinha de um casamento, a qual eu não fui, né? Não fui eu que causei essa separação. Quando eu conheci o Adnan, ele já era separado. E resolvi, né? E realmente a nossa convivência como casal não era uma convivência boa. Por quê? O que nós precisamos compreender que quando um casal se junta, cada um tem a sua cultura, cada um tem a sua forma de pensar. As pessoas falam muito em casamento para dar certo, mas precisa entender que cada um foi criado de uma forma, cada um tem uma forma de pensar. Casamento é algo sério, né? E muitas pessoas têm casado para ter justamente essa independência, né? E acabam se separando. E realmente a gente brigava demais, eram brigas terríveis que acontecia conosco. E nós chegamos a uma separação. Eu com uma filha de 4 anos, virando uma estatística de novo. Tudo que eu não queria viver, tudo que eu não queria enfrentar das minhas dores, eu acabei tendo que fazer. Fui acolhida pelo meu irmão. E ali eu comecei uma nova história. Foram 8 meses que ficamos separados de corpos, porque o Adnan também, ele não me deixava nem um minuto, né? Ele sempre procurava um motivo para estar vendo a Duda, para ir lá conversar. Ele era do diabo, ele queria conversar. E nesses 8 meses, na verdade, nós estávamos separados de casa, mas nós conversávamos. Como os meus pais, mesmo separados, cada um no seu relacionamento, eles tinham uma vida, né, que conversavam um com o outro. Então, eu também tinha esse princípio de repetir, né? Para que brigar, né? Mesmo que houvesse a dor e o ódio, vamos fazer de todas as formas uma forma de ter uma boa convivência, porque nós tínhamos uma filha. Temos uma filha. E aí, nesse meio tempo, né, Adnan, ele passando por esse problema de separação, logo em seguida, né, ele foi mandado embora da empresa dele, mas nesse meio tempo ele conheceu uma pessoa cristã, né, que fez um convite para ele, a qual ele fosse conhecer uma igreja, e ali ele passou a cuidar da vida dele espiritual, tendo em vista que tanto eu como ele, nós éramos espíritas, né? Eu fui batizada em uma igreja católica, depois eu fui para o espiritismo. Uma outra oportunidade eu vou contar dessa fase da minha vida. Mas o foco agora é a questão da separação e tudo que aconteceu na minha vida. O início de uma nova história. Enfim, ele foi apresentado e ali ele estava tentando, né, reconstruir a vida dele dentro também de um caos a qual ele tinha vivido, e também é filho de pais separados. Então você vê que
no mundo espiritual, né, as coisas se repetem. Quando há algo no mundo espiritual, né, sempre vai repetir do avô, do tio. É assim que a gente consegue analisar quando tem alguma coisa no espiritual, quando algo se repete por muitas vezes. E nesse meio tempo, a Dina me fez inúmeros convites. E eu sempre odiei. Na verdade, eu não podia nem ouvir falar de um crente na minha vida. Porque tudo que vinha, tudo que me remetia um glória a Deus e um aleluia, era um verdadeiro pavor. Mas um dia, um belo dia, depois de inúmeros convites, ele simplesmente falou para mim dessa forma: eu não vou te convidar mais. Se você quiser, você que vai se convidar para ir. E tudo que há um confronto, né? Tudo que te confronta, você para pensar. E um dia eu acordei muito triste, porque minha vida estava se repetindo de tudo que eu havia vivido na minha infância, na minha adolescência. E aí, então, eu resolvi: Adina, tal dia, você não tem igreja? Quero ir com você. E realmente foi um desafio muito grande tomar uma atitude de querer conhecer algo que estava fazendo bem a ele. Até então, queridos, a minha vida toda, quando se falava de espiritualidade, né, eu apenas conhecia Deus, o Criador de todas as coisas. Mas eu não cria no Filho dele, como era apresentado. Eu não conhecia Jesus Cristo. Então, para mim, Jesus era filho de Deus, mas eu não tinha muita intimidade com ele. E ele era um cara normal que veio, que fez os seus milagres, assim como todos os outros santos, né? Que assim era apresentado para minha vida também. Nada contra a você que tem uma outra religião. Eu estou falando como era minha forma de pensar, né? E qual é a minha forma de pensar hoje. Nós vamos focar em cima de uma solução, algo que construiu na minha vida, passou a ser um novo na minha vida. Então, aqui eu não critico religiões. Aqui nós vamos ter pessoas que vão compartilhar a história. Vamos ter pessoas que foram espíritas, outras satanistas, outras budistas, enfim, pessoas que de alguma forma houve uma solução na vida dela. Essa é a nossa proposta para você. Então eu passei aí por alguns dias e até o pastor dessa igreja, que foi a igreja a qual nos acolheu, foi a igreja metodista, a qual eu fui batizada também. E ele foi um grande processo na minha vida. E ele, conhecendo um pouco da minha história, o que nós havíamos compartilhado, o que nós estávamos passando. Um beijo para você, pastor Marcelo, que foi assim um homem de Deus, né? É um homem de Deus, foi um homem de Deus muito importante na nossa vida, assim como tantas outras pessoas e amigos queridos que nós temos na Metodista. Foi o início de um novo tempo, um novo tratar. E ele falou: Daniele, olha, tal dia vai vir um pastor que era da Angola, né? Seu testemunho é algo parecido com o dele, e seria muito interessante você, né, vir ao culto. Olha, queridos, foi uma experiência assim espetacular, que eu não tenho nem palavras para falar o que eu vivi naqueles 3 dias. A cada dia foram 3 dias e a cada dia a palavra era inserida dentro de mim. E no último dia, qual ele fez lá, né, o apelo, a convocação para as pessoas que queriam de fato mudar a vida, né, o termo que ele usou, mudar a vida, eu falei da seguinte forma: se existe um Jesus da qual ele está falando, eu gostaria sim, eu preciso que minha vida seja transformada. Eu não quero viver a estatística do que os meus pais viveram, e eu não quero construir essa história, eu não quero dar continuidade a uma história falida. E eu fui realmente por o apelo, e aquele pastor veio na minha direção e falou algumas palavras, e eu sei que eu caí no Espírito de Deus, e a partir daquele dia a minha vida foi transformada. De tudo que eu não conseguia deixar, algumas coisas foram saindo naturalmente. Você teve pessoas que falaram que não podia, que isso, tá. Nessa igreja, não.
Em outras igrejas a quais eu tentei ir, eu tive pessoas muito acusadoras. Ah, você tem que deixar disso, você tem que deixar daquilo outro, você tem que isso. Mas quem convence é o Espírito de Deus. E assim o Espírito Santo fez na minha vida. Aos pouquinhos ele foi tirando tudo que me impedia de fato de ser feliz, para eu conseguir prosseguir em uma nova história. Na igreja metodista foi a igreja a qual eu me batizei, foi a igreja a qual eu casei, e foi a igreja a qual eu tive grandes experiências e conheci grandes amigos. Mas qual é a minha mensagem hoje para você? É o perdão. Porque para nós iniciarmos o nosso ministério, o nosso propósito, a primeira coisa você precisa deixar. Deixar o que para trás? A sua vingança, as suas mágoas, as suas derrotas. E eu fui ministrada de uma tal forma, tão profunda, que Deus falava que eu tinha que perdoar. Eu via de vários encontros, eu participei na metodista, eles não falam encontro com Deus, eles falam impacto. De um impacto, eu tive realmente um impacto com Deus. E essa palavra perdão veio gritante na minha vida. E eu estava sentada em um dos bancos atrás e eu conheci uma senhora de uma espiritualidade incrível. Dona Maria, um beijo para você. A senhora foi e é muito importante na minha vida. E eu conversando com ela muito revoltada, porque todo início, né, as emoções estão muito afloradas, esse primeiro amor, você quer fazer as coisas de imediato, você quer transformar a sua vida de imediato, mas há muito conflito interno, muito conflito eu tinha por tantas mágoas, por tantas decepções, e pedir perdão não era fácil, era algo que eu precisava fazer e precisava deixar também. Deixar o quê? As mágoas, né? As traições, eu precisava deixar. E o deixar é o Espírito Santo que faz na sua vida, desde que você esteja pronta para verdadeiramente querer construir uma nova história. E eu conversava com ela e falei assim, mas Dona Maria, eu preciso pedir perdão para todas as pessoas que me magoaram. Me lembro como se fosse hoje, ela falando de uma forma e Deus falando de uma outra forma. Ela, na hora ela virou a cabeça para mim, segurou minha mão e falou, filha, quem pede perdão são os fortes. Somente os fortes conseguem pedir perdão. E essa mensagem, querida, eu carrego até hoje. E toda vez que eu estou num processo de discipulado com alguém, estou ministrando perdão na vida de alguém, eu vou repetir tudo que repetiram comigo no início. Quem pede perdão são os fortes. Então, se você tem alguma mágoa no teu coração, mesmo que você tenha sido vítima, às vezes é necessário você se colocar em uma posição para que a vida da outra seja abençoada. Foi assim que eu entendi. E quando ela liberou essa palavra ao meu coração, automaticamente Deus ministrou algo no meu coração e falou, filha, você será um agente transformador. Eu te chamo para arrumar casas. Você irá arrumar casas. E aí eu fiquei mais impactada, porque eu escutei uma voz muito diferente, muito forte dentro de mim, a qual me trouxe paz, mas me trouxe um grande temor. E assim, querido, se inicia a minha nova história. Eu fiz de tudo para liberar o perdão na vida de todas as pessoas. Tive consequências da questão do perdão também, porque nem toda pessoa está preparada para que você possa confessar, pedir perdão, né? Nós vamos falar isso em outro vídeo. O cuidado do pedir perdão também. As pessoas precisam orar, precisam pedir um momento certo e oportuno para poder pedir um perdão a uma pessoa que não compartilha da mesma fé e do seu mesmo entendimento. Mas enfim, eu estou livre,
todas as pessoas de alguma forma que eu tive, né, e tenho, porque o Senhor me trata muito com a questão do perdão. Me especializei totalmente nessa área. Hoje eu trabalho com padrões comportamentais. Isso aí é mais, na verdade, eu já trabalhava com pessoas. Hoje eu trabalho mais ainda com pessoas, ajudando pessoas a se perdoarem, ajudando pessoas a encontrarem a raiz do seu problema. Então, queridos, fique com essa história. Se você de alguma forma está passando por algo parecido com o que eu já passei na minha vida, creia que tem uma solução, um caminho. Hoje eu sou batizada, sou tratada. Cheguei a um tempo que Deus permitiu que eu fosse, né, pastora, esse ofício lindo que é, e também não é fácil ter um PR na frente de um nome, mas dou glória a Deus, aleluia, porque ao meio de nossas fraquezas, né, ao meio dos nossos erros, Deus cada vez nos mostra que Ele nos ama de uma profundidade muito grande do que nós poderíamos transparecer. Então, queridos, Deus abençoe. Aguarde o próximo vídeo. Nós vamos falar de inúmeros assuntos e eu tenho certeza que você vai ser edificado. Assim como Deus me deu sonhos, assim como Deus falou através da vida da Dona Maria, assim como Deus falou que eu seria um agente transformador, que eu iria arrumar casas, eu acredito que você também, Deus, possa já ter falado alguma coisa na sua vida e um grande ministério irá surgir e a oportunidade de ajudar outras pessoas. Fica aqui, o meu Deus abençoe para a tua vida. Um beijo e até o próximo vídeo.